Eu queria chegar a chamar aqui o nosso amigo Pastor Ezequias. Vai chover. Aplaude aí, meu irmão. Pastor, que Deus te use. Aceitem a paz do Senhor, amém? É uma honra muito grande poder estar aqui, gente. Eu sou grato pela vida do pastor Silvio. Estou grato pela vida da família dele, pelas mães que se encontram aqui. Sou grato a Deus, porque essa igreja tem um potencial extraordinário. Porque tem pessoas disponíveis a fazer o melhor que pode fazer dentro da condição que tem. Eu não sei qual é a sua condição, meu amigo, mas você está fazendo o seu melhor. Hoje vai ser o melhor culto da tua vida. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela assim: hoje será o melhor culto da sua história. Fala: o segredo é escolher Deus todo dia. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri da minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado com uma condição: se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, vai. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem. Eu escolho. Agora eu vou ensinar vocês um negócio aqui. Vocês vão dizer assim, ó, daqui a pouco: mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo também. Escuta só, eu vou cantar aqui, ó. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho
escolho Cristo todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo também. Mas eu escolho Deus, ó. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo também. Segura os instrumentos, vamos lá, só igreja. Mas eu escolho. Eu escolho. Eu escolho Cristo todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo também. Todo mundo vai! Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E a banda, na hora que eles falam segunda, terça, a gente já para a banda e volta só depois que eles falar a semana, ok? Glória a Deus, os finais de semana também. Terra, manto. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aplaude ao Senhor, aleluia! Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, com lágrimas nos olhos, os seus olhos ela abriu. Aonde estava o corpo do meu mestre? Ei! Dois anjos Maria viu, e eles me perguntaram: Maria, por que chora? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, mas o corpo dele, imagina a mãe, a mãe fica desesperada, desapareceu. O corpo do meu menino não está mais lá. Então Maria, se voltar pra trás, veio eu já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e me pergunta: Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos meus irmãos, fala pra eles, Maria, começarem a sorrir. Fala pra eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e chegando lá, ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. Até desceu, sepulcro se abriu, nada vencerá, eu ganho. Onde está? Ele ressuscitou. Ele levanta as mãos e declara: está sendo exaltado.
cantamos, cantamos o Cordeiro, cantamos, 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 aleluia, o Cordeiro. Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos, pode ser que vocês já me viram em algum lugar, né? Quem sabe ali na sede do nosso bispo. E agora eu estou tendo esse privilégio de estar aqui. Que igreja maravilhosa. O pessoal vem junto na adoração. As crianças vão fazer uma apresentação aqui no final. E elas fizeram aqui no culto que antecedeu a este. Extraordinário. A organização da igreja. As meninas fazendo coreografia. Core quer dizer dança. Grafia vem de escrita. Elas dançam uma escrita. Dependendo da escrita que você estiver dançando, é o que você vai viver. Vou repetir. Dependendo da escrita que você estiver dançando, é o que você vai viver. Então é maravilhoso ver as meninas aqui fazendo esse papel de pessoas que estão dançando a escrita da Bíblia. Porque se elas fizerem isso no relacionamento, na casa, na família, no trabalho, eu tenho certeza que elas vão viver o extraordinário de Deus. Porque vocês pode ser que falem: nossa, a gente está aqui se esforçando. Será que Deus está observando? Claro que está. Está vendo tudo. Ele conhece os vossos corações. Aleluia, Jesus. Vou cantar aqui outro louvor. Só um pouquinho de mais retorno para mim. Um pouquinho mais. Pouca coisa. Esse louvor que eu vou cantar é um louvor que diz: quero ser como criança, em sol maior. Qualquer coisa, os meninos arrumam ali a cifra rapidamente. Irmãos, desce os louvores na minha mente assim, ó, eu mando até, eu faço o esboço, mas tem hora que não vou pelo esboço não. Tem hora que... do David Keelan. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente... Agora calma aí. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Coloca a mão no teu coração e fala assim: Senhor, abraça-me, abraça-me. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor, com teus braços de amor. Aplaude ao Senhor bem forte. Você está com o coração triste. Alguém entrou aqui com o coração triste porque Deus está me revelando aqui agora. Angustiado, sem saber para onde ir, nem o que fazer. Entrou aqui perdido.
Queria estar com a mãe, mas a mãe não está porque aconteceu uma confusão na casa. Queria ter um amor maior na vida, mas já entrou em um relacionamento, num outro relacionamento, nada deu certo. Queria concluir a faculdade, mas até agora não consegui concluir a faculdade. Queria terminar a construção de tal coisa, mas não conseguiu até esse exato momento. Mas tem alguém que se chama Espírito Santo, que está te ouvindo. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras, use as palavras. Eu não sei qual é o seu problema, além desses que Deus me revelou para falar. Mas fala para Ele: me ajude nas minhas fraquezas, me ajude. Não sei como ter. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está. Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Irmãos, Jesus vive. E agora no segundo culto, eu acredito que eu não vou usar o esboço. Lucas, capítulo de número 24. Verso de número 13. Pode colocar na tela também. Eu vou discorrendo os versículos. Lucas 24, 13. E eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Fala assim comigo, Emaús. Quer dizer, fala assim, ó, quer dizer, fontes de águas quentes. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles.
Aquele rapaz ali, ó, que está com a correntinha aqui, com o relógio na mão esquerda. Vem aqui. Ai, Jesus. Qual é seu nome? Aleluia. Lembra quando estava por um fio para desistir, e quando faltou isso aqui para você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a tua mão. Eu vou repetir. Segurando a tua mão para não cair. Você não veio até aqui para desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Aramachoribicandala. Você veio com alguém? Sua esposa? Vem aqui a esposa também em nome de Jesus. Eleri ovori a salve. Dê a mão aqui para o esposo em nome de Jesus, aleluia. Eu vou repetir. Lembra quando estava por um fio, e quando faltou isso, o quê? E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era o quê? Era segurando as vossas mãos para não. Vocês não vieram até aqui pra então não tem por que chorar, volte a sorrir. E eu peço para a pastora dar um abraço nessa moça, e o pastor dar um abraço nele ali como sinal de vitória, e a igreja aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. 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 Erebia chora macanda labaia. Irmãos, é Jesus. A gente tem que deixar Jesus guiar. Deixa Jesus guiar. Jesus se aproximou e ia com quem? Com eles. Jesus se aproximou e ia com eles. Aquele rapaz de preto de touca, blusa preta de touca. Isso, você vem aqui, filho. Ali, ó. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é, aleluia! Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. O quê? O segredo é continuar lendo Bíblia, filho. Vai comer na palavra. Não olha para a direita nem para a esquerda, olha para Cristo. Porque se você olhar para Ele, sabe o que vai acontecer? Os inimigos caem por terra automaticamente. E o primeiro inimigo das nossas vidas é nós mesmos, mas Ele é fiel para nos fazer vencer, aleluia. Quem acredita, aplaude ao Senhor pela vida dele. Vai lá dar um abraço no pastor e sai daqui em posse de vitória, você e sua família, em nome de Jesus, aleluia. Cadê a esposa dele? Está aí? Aleluia. A esposa dele está aí, dá um abraço nele aí, em nome de Jesus. Dá um abraço na esposa ali e fala: a vitória é nossa em nome de Jesus, aleluia. Fala: a vitória é nossa em nome, profetiza: a vitória é nossa em nome de Jesus, aleluia. E o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Pode se assentar, igreja. Quem nunca perdeu um ente querido?
Quem nunca perdeu a esperança de algo que estava planejado? Aqui existem pessoas que já planejou, meu amigo, o escopo, Vitor, de um projeto. Mas só que as receitas não estavam de acordo com o que queria fazer. Escopo é onde você desenha o projeto, a entrada, a saída, o esqueleto de um projeto para a vida, seja uma casa, seja um aniversário, uma coisa mais simples, seja um evento que as mulheres fazem, que os homens fazem, que os jovens fazem, tudo tem um escopo. Mas só que de repente, no andar da carruagem, vem um ponto negativo. Você é dispensado do seu trabalho, alguém fala palavras negativas para com você, e você fica como o povo de Israel, num beco sem saída diante do mar vermelho. Mas por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Em outras palavras, não que nós não tenhamos que clamar, nós temos que clamar a Ele sim. Mas o Senhor está dizendo que é para a gente marchar. Irmão, quando a gente perde alguma coisa, a gente fica meio sentido. Mas só que quem serve a Deus, um dia perde, outro dia ganha, mas todo dia vence. Porque quando perde, alcança a experiência de vida. Porque Cristo já venceu por nós. No culto que antecedeu, eu ministrei dizendo que nós somos a geração eleita. Mas quando nós somos eleitos por Deus, trazendo ou fazendo um contraste com o mundo em que vivemos, fazendo contraste de onde eu já participei por 3 vezes como vereador sendo eleito, em Ferraz de Vasconcelos, e vereador também lá em Águas de Lindóia, fazendo contraste sobre a geografia política. Quando você é eleito, dependendo da improbidade administrativa que você executar, na questão humana, você pode sofrer um impeachment, uma cassação. Isso pode acontecer por meio de votação através do poder legislativo. Existem 3 poderes, que são eles: executivo, legislativo e judiciário. O executivo precisa de oração, o legislativo também, mas o judiciário precisa de mais oração. Precisa de um clamor. Então, quando há o erro, há o impeachment. A CBN, o Estadão, a Folha de São Paulo, o SBT, as grandes mídias começam a publicar: tal fulano errou em tal coisa, tal fulano roubou, tal fulano fez tal coisa, tal. E o fulano é impeachmentado, ele é cassado, porque fez algo errado. Mas nós que fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo, só de estarmos aqui, entre irmãos, uma família, e eu acredito que se Paulo estivesse pregando aqui, no culto onde Eutico não sabia onde sentar, ele se senta na janela. Se Paulo estivesse pregando aqui, através das luzes que tinham no cenáculo, com um barrilzinho, com a vasilhinha pequenininha, com azeite dentro, e com pavio, que parte ficava fora, a menor parte, e a maior parte ficava dentro do azeite.
chegava-se, iluminava todos que estavam na casa. Se o Eutico tivesse lugar para sentar, com certeza ele sentaria, mas estava abarrotado o lugar, então ele senta na janela. Mas ele começa a cochilar na janela. Mas na igreja não tinha uma família? Não tinha os trabalhadores, os diáconos, os obreiros, os auxiliares? Não tinha um grupo de jovens? Não tinham os teólogos, quem sabe? O jovem Eutico estava cochilando na janela, mas parece que ninguém observou. Percebe-se que quando você está com sono, o VAR, ele fala: olha, dormiu. Mas porque alguém conseguiu observar, ele está com sono, toca nele. Ninguém chamou o jovem. Nós não somos uma família. Ninguém falou: amigo, qual é o seu nome? Adriano, está com sono? Senta no meu lugar. A palavra está forte. Paulo está pregando até a meia-noite praticamente. Você está com um pouquinho de sono, eu estou observando você. Você é meu irmão em Cristo. Se assenta aqui que eu vou sentar no teu lugar, porque não tem lugar para sentar. Ninguém faz isso. Ele cai. Paulo desce. Deita sobre o menino, o jovem, e fala: ainda tem vida aí. Ele ressuscita. Se fosse nós ia parar o culto automaticamente, todo mundo. Eu acho que todo mundo ia sair marchando pela rua. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Paulo volta para o culto. Volta para o culto. Ministra o que tinha que ser ministrado. Quem sabe algum tipo de sono tem tentado tirar você do foco, porque você, quem sabe, está sem um abraço amigo. Pode ser que nessa noite tenha alguns Eúticos que está sem alguém para dizer simplesmente: quer tomar um café comigo? Vamos lá em casa? Posso ir na tua casa com a minha família? A gente quer fazer um culto lá. Está percebendo que está cochilando, quase caindo? Não é eu mesmo? Estou tranquilo. Muita gente está morrendo e a gente está como? Parado às vezes. Deixa eu falar um negócio para você. O inimigo está doidinho para fazer um impeachment contra você. Quem sabe por causa de alguma falha, ou simplesmente pelo fato de você estar aqui. Ele quer caçar. Ele quer caçar o teu mandato. Ele quer caçar a tua vida em Cristo, te fazendo lembrar do passado, para você esquecer do horizonte que tem na tua frente. Qual que é maior, retrovisor ou para-brisa? Para-brisa. A eternidade. E o diabo está doidinho para fazer isso. E às vezes você fica tão embaraçado com as vidas, com as coisas que passaram, que você não consegue viver. Olhando para o foco. Jesus se aproxima de dois discípulos que eram discípulos dos discípulos de Jesus. Um deles chamava-se Cleopas. Jesus olha para eles e fala: por que vocês estão tristes? Cleopas olha e fala: és tu o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém não sabe o que aconteceu?
O Senhor é um peregrino. Mataram o nosso mestre, o grande profeta, poderoso em palavras e em obras. Ei, meu irmão, pode ser que você chegou aqui um pouco triste, mas Jesus se aproxima de você agora e fala: por que você está triste? Mas quando nós estamos tristes, a nossa mente fica cauterizada. A gente não consegue enxergar que existe um Deus presente. A gente não consegue enxergar que Ele nos tirou das garras do inferno. A gente fica tão cego que só consegue murmurar. Eu não sei o que você perdeu, meu amigo, mas Jesus, através da minha vida, Ele se aproxima de você e fala: por que você quer parar? Porque você está indo para um lugar que não é para ir, para a fonte de águas quentes. Está saindo de Jerusalém, que quer dizer lugar de paz, centro da adoração, e está indo para o caminho que não é para ir. Aqueles homens estavam andando 60 estádios, que quer dizer 11 km, ou seja, 2 horas e pouco caminhando. Triste. Imagine você fazer uma caminhada ainda triste. Imagine você tentar fazer alguma coisa ainda triste. Nós pensávamos que fosse Ele que remiria Israel. Nós pensávamos que Ele ia derrubar Roma. Nós pensávamos que o imperador ia cair por terra. Mas já é o 3º dia desde que essas coisas se sucederam. E cadê Ele? E Ele falando com eles, e Ele dialogando com eles. Ei, meu irmão, e eles falaram assim: algumas mulheres foram até lá e não viram Ele, e disseram que Ele vive. As mulheres contaram uma coisa maravilhosa. Alguns discípulos também foram lá, disseram que Ele vive. Mas quando a nossa mente está cauterizada, a gente não acredita nas mulheres, a gente não acredita nos homens, a gente não acredita no patrão, a gente não acredita em ninguém praticamente. E continua indo para onde? Para Emaús. Mas de repente vai ficando de tarde, o sol vai se declinando. Jesus faz que vai continuar a caminhada. Mas eles falam: não prossiga não, fica aqui com a gente, porque o sol já se declina. Em outras palavras, é muito perigoso andar sozinho. Eles chamam Jesus para dentro de uma casa. Eles preparam um pão. Jesus observa eles preparando o pão. Ei, meu irmão, se o seu coração está queimando com a palavra, ou se queimou em algum momento, convida Jesus para tomar um café. Mesmo que você não esteja reconhecendo Ele direito por causa dos problemas, convide Ele. Quando você for decidir alguma coisa, convide. Vai ser melhor, vai ter mais paz. Eles convidaram Jesus, Jesus entrou. Eles preparam um pão. De repente eles se assentam em volta da mesa e pede para Jesus orar. Jesus levanta o pão e, tendo dado graça, partiu e entregou para eles. Jesus sabe o que Ele está dizendo? Que na mesa se resolve muita coisa. Na mesa em que você está hoje se resolve muita coisa. Essa mesa tem cura, essa mesa tem libertação. Essa mesa está abrindo os seus olhos para um futuro excelente. Essa mesa está abrindo os seus olhos para um futuro extraordinário. Essa mesa está abrindo os seus olhos para a futura construção do segundo templo, da segunda casa. Pode ser de uma forma metafórica, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Entenda o que eu estou dizendo. Ei, meu irmão, quando você senta na mesa e pede para Ele orar por você, para o Espírito Santo orar por você, representando Jesus, Ele bate o pão e te dá. Ele não precisou de pegar uma Ferrari e mostrar para falar que Ele era Deus. Ele não precisou de mostrar muitos milagres extraordinários ali. Ele simplesmente partiu o pão e entregou para eles. Na hora que eles recebem o pão, eles falam: é Ele.
porventura não há dia em nossos corações, quando pelo caminho nós conversávamos sobre a palavra de Deus, porque no caminho eles começaram a falar de Moisés, de Isaías, dos profetas, discorrendo sobre todas as escrituras. Não foi só texto isolado, não. Eles começaram a falar pelo meio do caminho sobre todas as escrituras, sobre o que estava dizendo a respeito da vinda do Messias, da morte do Messias, da crucificação e da ressurreição. Ei, meu irmão, no momento que você estiver meio indeciso da vida, vá para a palavra, porque se você for para a palavra vai ser luz para o teu caminho e lâmpada para os teus pés. Lâmpada presente, luz futuro. Se você for pela palavra, a palavra vai te guiar. Sabe como é que eu venci muitas coisas em Ferraz de Vasconcelos? Quando alguém chegava em mim e falava, vai chover. Porque, irmão, quem entra na política é uma bênção. Não é pecado, não. Deus se chamou por cabeça. Para que esse negócio de falar que não sei o que, aí o outro vai assumindo, um monte de gente vai conquistando, e você fica meio parado. E é isso que o diabo quer que você seja ignorante, que eu seja ignorante. Ele não quer que eu abra minha mente para a cultura que existe no Brasil, para saber o que de fato está acontecendo. Ele não quer que eu abra minha mente para as questões de conhecimento técnico. Você percebe que quando a gente começa a estudar, dá uma canseira enorme, porque já existe algo espiritual planejado para barrar você, para aquele que você não estude. Você percebe que quando a gente começa a ler a Bíblia, vem uma canseira enorme. Mas se a gente parar para assistir alguma série, eu vou até o fim. A gente tenta, depois que eu tive o filho, ficou mais difícil, né? Muito mais difícil. Faz muito tempo, faz uns 2 anos. Deixa o abraço do meu filho José e da minha esposa Aline para vocês. Você percebe que toda vez que você tenta fazer o certo, eu costumo dizer, meu amigo, pastor Silvio, que quando você planeja alguma coisa boa, a prova vem antes, durante ou depois. E lá em Ferraz, a minha candidatura foi mais ou menos assim. Primeiro, eu nunca imaginei que sairia candidato na minha vida, porque eu não sabia nem que era projeto, quando eu tinha 19 anos de idade. Meu pai morreu aplicando 60 mil de droga na veia, gastando uma casa que a minha avó deixou para ele. Ele vendeu a casa e gastou em 15 dias esse dinheiro com drogas. Meu avô, ele foi um dos piores bandidos do Rio de Janeiro, depois se converteu ao cristianismo, ficou muito conhecido, foi para alguns países, virou poliglota praticamente, foi liberto da prisão e começou a fazer a diferença, porque Cristo o salvou. Minha mãe casa-se com meu pai por nome de Moisés, ele falece. Tem eu e a Esther, Ezequias e Esther. Depois de um tempo, Moisés faleceu e minha mãe casou com Eliseu. Elias subiu e minha mãe casou. Brincadeira à parte, irmão. Irmão, como é que você abre o sorriso falando que o seu pai faleceu? É porque o sorriso é o ápice da montanha. Calma aí, eu vou te explicar. Fala comigo assim, o sorriso é o ápice da montanha. Para você escalar uma montanha é um pouco difícil, mas quando você chega lá em cima, você fala, ufa, consegui. Ou seja, o problema já não é mais problema, é degraus. O problema já não é mais problema. Quando você abre o sorriso é porque você confia. Ezequias não tem um tostão na minha conta, mas se você abrir o sorriso aqui, é porque você acredita que Ele fará o melhor na tua vida. Esse vai chover, fica cantando vai chover. Minha mãe teve mais 2 filhos, Esther, na verdade Eunice e Enoque. Então nós somos em 4: Ezequias, Esther, Eunice e Enoque. Ezequias, segundo a Bíblia, foi rei. Esther, segundo a Bíblia, foi rainha. Eunice, segundo a Bíblia, foi mãe de Timóteo. E Enoque, segundo a Bíblia, andou com Deus e Deus tomou para si. Mas o meu irmão está na casa da minha mãe. Só na hora certa. E algumas pessoas me chamavam de vai chover, porque com 15 anos eu comecei a cantar louvores.
Mas só que eu misturava tudo, irmãos. Cantava CPM 22 numa sala e na outra sala já cantava um louvor. Cantava uma música aqui do mundano e ficava misturando tudo, era uma bagunça, uma salada de fruta. Aí tinha um irmão, né, que falou assim: vai chover, deixa eu falar um negócio pra você. Esse negócio aí tá errado. Você está cantando um The Calling aqui, e está cantando outros negócios, e canta para Jesus também. Que negócio é esse? Vai chover. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem nasce no berço, nasce no berço, e nunca sai, também precisa de libertação, viu? Quem nasce no berço evangélico também precisa de transformação. Aí eu pedi para Jesus me libertar das músicas mundanas. Aí eu comecei a cantar louvores ao Senhor. Porque quando você começa a adorar Deus de fato mesmo, só a Ele adorarás e só a Ele servirás, diz a Bíblia, você tem coragem para evangelizar as ruas. Aí eu comecei a cantar para Jesus: vai chover. Aí o pessoal falava assim: esse camarada tem problema, está cantando vai chover no sol de rachar. E eu não parava. Vai chover. Na rodoviária, na estação de trem, nos aeroportos, tudo quanto é lugar, vai chover. Alguém olhou para mim e falou assim: vai chover. Depois de 3 anos e meio cantando na cidade, vai chover. Você não quer vir candidato, não? No primeiro momento eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Mas depois eu falei assim: vou pensar. Eu me lembro que nessa época eu trabalhava carpinando, que nós éramos caseiro ali em Ferraz. Irmãos, eu tenho o costume de falar em língua sozinho, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo, entendeu? Então eu estou sozinho assim, eu começo a orar, machorecando lá, e vou orando, e aleluia, glória a Deus. Eu estou me edificando, eu começo a falar com Deus, é isso mesmo. Um dia eu estava ali em Guaianazes, me convidaram para pregar em 2 congressos num dia só. Eu falei: Jesus, independente do tamanho da igreja, eu quero saber qual lugar que o Senhor quer que eu vá. E eu me lembro que eu entrei numa rua um pouco escura ali atrás da igreja católica, perto da estação de Guaianazes. É muito escuro aquele local ali. Aí eu me lembro que eu estava andando assim, ó, sozinho, irmãos, com o violão nas costas. Aí estou andando com o violão nas costas. Daqui a pouco chega um jovem, acho que de uns 19 anos, coloca a arma desse tamanho aqui nas minhas costas, aqui, ó, e um menor de idade ao lado dele, e fala: é um assalto. Irmãos, eu estava fazendo o quê? Orando, não estava? Por isso que é bom orar sem cessar. Eu já virei para ele, irmãos, continuei a oração, mas em línguas. O medo foi tão grande, foi em línguas. Na coragem divina, misturou tudo, tá entendendo? Ele fez assim, ó. Olhou para o menor de idade que estava do lado dele, encaixou a arma e foi embora. Todo cristão está sujeito a isso. Se Deus livrar, é Deus. Se não livrar, continua sendo Deus. E Deus me deu livramento. Então eu costumava orar. Aí eu me lembro que eu saí. Antigamente, para você sair candidato, você tinha que se afiliar no partido 1 ano antes. Hoje é 6 meses. E eu me lembro que eu estava orando em línguas ali carpinando o quintal, e Deus me tocou. Aí eu saí andando pela rua, irmão. Porque tem esse negócio: quem serve a Deus, do nada ele pega o carro. Quem tem experiência com Deus sabe o que eu estou falando. Do nada ele pega o carro, do nada ele sai andando assim, ó, mas ele comunica a família para não virar confusão também, né? Deus é Deus de sabedoria, de ordem, aleluia. Estou saindo aqui, tô indo ali e já volto. Eu era solteiro na época, então só precisava de falar para minha mãe. Minha mãe também acreditava, porque eu sempre lutei para ser obediente. Ela falava: lava a louça, eu ia lá lavar a louça. Limpa a casa, eu ia lá limpar a casa. Varre o chão, eu ia lá varrer o chão. Então ela: filho, não anda com tal pessoa. Eu já cortava a amizade na hora. Eu sempre vim por esse princípio: honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Aí eu saí, deixei a enxada lá, tal momento, e fui andando. Alguns kms. Daqui a pouco alguém olha para mim e fala assim: vai chover. Acorda para a vida. Sai candidato que você vai ganhar em primeiro lugar. Eu não consegui retrucá-lo. Eu perguntei: o que é que precisa para sair candidato? Ele falou: CPF, comprovante de residência, ter título de eleitor, ser filiado em um partido e ser maior de idade. Eu falei: não tenho título e não sou filiado, corre que dá tempo. Era um dos últimos dias. Corri, me afiliei. Daqui a pouco: para vereador, vote, vai chover.
porque eu só cantava vai chover. Aí o pessoal falou assim: ó, vai chover. Qual é o seu projeto? Eu não sabia nem que era projeto. Hoje eu consegui a formação para a glória de Deus em gestão pública, mas não sabia nem que era projeto na época. Eu falei assim: eu vou lutar por vocês. Porque quem serve a Deus, irmão, ele pode entrar em qualquer lugar. Se ele vê uma coisa estranha, ele já fala: está repreendido em nome de Jesus. É costume do cristão. Meu Deus, isso aí não é de Deus não. Então, daqui a pouco para vereador vote vai chover. No dia da eleição começou a chover. E era só eu e mais um entregando panfletos. Numa cidade de 200 mil habitantes. Às vezes não tinha panfletos, colocava na folha de sulfite: vota em mim, vota em mim, vota em mim. Chegou o dia da eleição, fui lá e votei em mim. Depois votei no prefeito. À noite teve as apurações dos votos. Aí chamaram eu na frente da justiça eleitoral. O vai chover está em 4º lugar. Daqui a pouco em 3º, 2º, daqui a pouco em 1º lugar. Deus me fez ser eleito lá em Ferraz de Vasconcelos em 2008, com 19 anos, em 1º lugar. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Aí entrei na política. Aí você acha que você é obrigado a se corromper? Não é. Você só é meio isolado. Mas com Deus você é maioria. Se você é geração eleita, fica em paz. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: ó, se você é geração eleita, fala assim: fique em paz. Com Deus, você é maioria. Mais uma vez, com Deus, você é maioria. Eu quero resumir, irmãos. Conheci minha esposa lá em Águas de Lindóia, através das ministrações. Estava na casa de um amigo meu, o pastor José Carlos Dorta, da igreja em que eu congrego, ICPI, Igreja de Cristo Pentecostal Internacional. Na casa dele, acordamos pela manhã, a esposa dele falou assim: vocês querem fazer uma visita na casa de uma jovem que estava fazendo pós-graduação em Campinas e voltou para Águas de Lindóia, está na empresa onde ela trabalha, vocês querem ir lá cantar? Eu fui lá cantar, cantei para Jesus, e não cantei para ela não, viu? Foi para Jesus mesmo. Depois de 2 anos comecei a conversar com ela. Aí uma certa feita levei ela na pizzaria, e conversa de crente é um negócio sério, irmãos. Eu falei assim: irmã, deixa eu falar um negócio para você. Eu quero orar com você, mas é para casamento. Já na primeira conversa praticamente. Vamos começar a orar. Ela fez assim, mas eu primeiro dei a pizza para ela comer. Irmãos, passou-se 11 meses. Nós nos casamos. Agora vai aqui o testemunho para me concluir, já entrar no louvor aqui, passar para o pastor. A gente estava decidindo para onde a gente iria na lua de mel: Gramado, Campos do Jordão ou ficar em Águas de Lindóia mesmo. Eu estava sem recurso. Aí, porque irmãos, se você entrar na política pelo caminho certo, você pode crescer sim na área empresarial, se você tiver algum trabalho fora isso. Mas alguns que ficam ricos lá do dia para a noite é coisa estranha. Eu entrei lá e saí, consegui comprar uma casa para a mamãe, consegui. A gente morava de aluguel, Deus me deu condição, eu comprei uma casa para minha família, que é a casa que está em Ferraz de Vasconcelos. A casa está lá. Me ofereceram coisas para mim ter um monte de carro? Sim. Me ofereceram coisas estranhas? Sim. Mas eu falei o quê? Não, através do quê? Da oração. Antes de ir para a câmara, sabe para onde eu ia? Para o monte orar, meu irmão. Você só vence o pecado com Bíblia e oração. Ok, para onde a gente vai, amor? Aí eu me lembro, quem já ouviu um jovem chamado Israel Araújo cantando: filha, enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. E ele começou a chorar em 2018, um vídeo que viralizou aí no Brasil inteiro praticamente. Alguém já viu esse vídeo? Esse vídeo ficou muito conhecido. E esse vídeo ficou muito conhecido e tal, mas só que não foi o jovem que cantou dessa vez, eu que cantei. Para um rapaz, cantei para o irmão aqui, e o irmão enviou para o outro ali. Canta aqui, vai chover um louvor. Cantei prioridade e ele enviou para o irmão. O irmão não conseguiu dormir, mas só que o irmão na verdade nem era cristão. Não conseguiu dormir e falou: quem é esse menino? No outro dia, quem é o menino que está cantando vai chover? Prioridade, melhor dizendo, quem é ele? E eu já estava fora da política nesse momento. É o vai chover, ele canta na rua, ele evangeliza. Ah, tá.
Me passa o número da conta dele. Esse rapaz vai lá e deposita 10 mil reais na minha conta. Se você não acredita, vamos dar um aleluia ou um amém mais forte para AB? Posso ouvir um amém mais forte aí? Crente, você vê algum irmão abençoado, fala: abençoa mais, Jesus, porque tudo que você pensa para o outro cai em você também. 10 mil reais. Fomos para o Uruguai e para a Argentina. Do quê? Plancha de surf? Minha mulher com 15 anos escreveu uma carta para Deus. Deus, eu quero casar com um homem alto, que tem um sorriso grande. Que ame mais a Deus do que a mim. Que ame mais a Deus do que a mim. Vou repetir. Não idolatra a sua esposa, seu esposo, nem seus filhos, porque a adoração é só a Ele. E na minha viagem de lua de mel, Senhor Jesus, eu quero ir no navio. Jesus foi lá e preparou o quê? CVC, SMC, isso? Esse daí mesmo que vocês falaram. Só sei que foi no navio. Para o Uruguai e para a Argentina, com 10 mil reais ainda sobrou troco para comprar pão. A banda pode vir, aleluia. Ainda com dinheiro para comprar pão. Vai sobrar azeite. Paga as suas dívidas e vive do resto. Vai sobrar. Quem acredita que vai sobrar? Ah, meu irmão, vamos repetir. Quem acredita que vai sobrar? Aleluia! Aqueles homens, aqueles 2 discípulos, eles não disseram que, entre aspas, ó, Jesus não vai, entre aspas não, de fato, ó, Jesus fica aqui com a gente, porque já está de noite, em outras palavras, né, vamos comer um pão, tomar um café. Depois que eles descobrem que era Jesus, Jesus sai pela parede. O que eles fazem? Eles voltam para Jerusalém. Mas não estava de noite, não era perigoso? Se você voltar hoje para Jerusalém, você vai viver o extraordinário de Deus. Mas de noite, volta para Jerusalém. Está doendo, mas volta para Jerusalém. Porque o pão foi partido, a comunhão está aqui, é Jesus. Aleluia, coloca a mão no teu coração e vamos adorar. Porque Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu nunca vi um justo sem resposta. Eu nunca vi um justo ou ficar. Aí o que Deus faz? Deus me leva para Águas de Lindóia. Em 1 ano e meio morando lá. Alguém fala: vai chover, quer vir candidato em Águas? Porque eu mudei para lá. E Deus me faz ser eleito na onde? Em Águas de Lindóia também. Aonde pisar as plantas dos seus pés, serás abençoado. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve. Cadê o coral simples? Tá chorando? Tá chorando. Precisando? Tá sofrendo? Não importa, Lô. Vem comigo. Deus vai na frente, abrindo caminho na corrente, tirando os espinhos, ordenar o sangue. Ele abre pra ninguém. Ele trabalha, ele trabalha.
posso crer no amanhã. Posso voar, porque Ele vive. Porque temor não há, temor não há. Mas eu vencei, aleluia. Mas eu vencei, eu sei. Eu termino agora, deixa eu falar um negócio para você. Agora nessa última eleição, faltaram 14 votos para mim conseguir entrar. E não fique triste não, porque no Kairos de Deus, Deus tem algo melhor lá na frente, para a vida de todos que estão aqui, para a vida do pastor, para a tua vida. No Kairos de Deus, o nosso tempo é o tempo de Deus, na verdade, irmão. Então peça para Deus, Deus faz o teu querer na minha vida. Fala assim, Senhor, dó maior, Senhor, mais forte, Senhor, faz o teu querer. Vamos terminar assim, ó. Pensei eu, que tudo podes, que tudo pode. Nenhum dos seus planos, nenhum dos seus podem se. Pai, a vontade é tua, a minha vida em suas mãos, pra glória de Deus. Oh, eu não sei que você perdeu, mas Ele está perto de você. Nenhum dos seus planos. Todos juntos declare, Pai, não se frustre. Ninguém. É só viver em santidade. O segredo é renúncia. O segredo é obedecer. Deus, ninguém. Quando passares pelas águas, vamos lá, igreja. Quando passares, eu estar. Quando passares, Ele não. Coloca a mão no ombro da pessoa que é ao seu lado e fala, pois eu estou. Levante as mãos todos juntos, as suas mãos com fé. E se o seu vaso está causando medo em teu coração, a igreja. Mas sobre as águas, parece que é Jesus andando só. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui. Sou eu. Oh! Ei, levante as mãos e declare assim, ó. Mas olha só quem vem ali. A igreja marchando assim, ó, marchando. Sinal de vitória. Pode marchar na tua casa também. Vai. Sou eu. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor. Aleluia. Amo vocês, gente. Ora por mim e pela minha família. Vocês são uma bênção. Pastor Lúcio, Silvio. Obrigado. Aplauda Jesus aí, meu irmão. Talvez você entrou aqui hoje convidado por alguém, ou às vezes está até vindo há algum tempo. Motivo que parou na fé, mas está voltando. E hoje nessa ceia que vai ter o partir do pão, Jesus talvez está te chamando para um reposicionamento, para você voltar à presença do Pai, para você voltar a um lugar que você nunca deveria ter saído.
talvez se frustrou, algumas coisas aconteceu, e aí você pensou em desistir. Pastor, por que você está falando que pensou? Porque você está aqui. E hoje Jesus ele vem no partir do pão, da ceia. E hoje eu quero te convidar a você voltar para Jesus, a você se entregar a Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Salvador. Se Deus ele tem falado com você, se Deus ele está abrindo os seus olhos, hoje tem ceia, hoje tem a presença, e hoje ele te chama, volte, se entregue do jeito e da maneira que você se encontra hoje.